Poderíamos começar a nossa reflexão desta liturgia perguntando se aquilo que nós buscamos hoje como cristãos é aquilo que é visível ou aquilo que é invisível. Exatamente essa expressão que Paulo, escrevendo à comunidade de Corinto, na sua segunda carta, que nós acompanhamos neste trecho de hoje, nos apresenta. Aquilo que é visível desaparece, mas aquilo que é visível é aquilo que dura para a vida eterna. E isso Paulo está dizendo exatamente para nos confortar, para nos consolar, num contexto da vida em que nós estamos experimentando todos os dias muitos dissabores. Nós sabemos aonde queremos chegar, nós sabemos a meta que precisamos chegar, nós sabemos o desafio de buscar todos os dias esse caminho de santidade, mas nós também tocamos todos os dias um pouco ou muito das nossas fragilidades, das nossas misérias, dos nossos egoísmos, das nossas indiferenças, enfim, de tantos elementos que de alguma forma nos cansam ou nos desanimam de querer continuar vivendo esse caminho de santidade. Por isso que Paulo escreve de maneira muito bela que esse homem interior é aquilo que Deus tem a continuamente cuidar. E o homem exterior, esse que é feito de aparências, esse que é feito das coisas visíveis, ele é um homem que não dura muito. É como esta casa construída por mãos humanas, que ela cai um dia, ou a casa que Deus está construindo para mim e para você na eternidade, a casa que o próprio Deus está fazendo. Então é bonito isso, nos faz entender que todo o esforço que nós estamos vivendo para fazer o bem e para viver o bem não é um esforço em vão. Tudo aquilo que continuamente a gente vem acompanhando em cada liturgia que rezamos, na palavra de Deus, nas orações, em uma boa pregação, são palavras que querem nos estimular a nunca desistir diante das dificuldades desse caminho, dessa meta que Deus hoje tem reservada para cada um de nós. Por isso eu pergunto: o que você está procurando? As coisas que são perecíveis, que podem até no primeiro momento nos encantar pelas aparências, ou aquilo que é eterno, que é invisível, que é misterioso? O que é em primeira mão visível, às vezes também é sempre uma possibilidade de nos desencantarmos um pouco. Quantas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas? Quantas vezes nós sabemos que de alguma forma podemos ser causa de algum desconforto para as pessoas? A gente experimenta isso todos os dias na nossa vida. A gente experimenta isso nas nossas relações mais pessoais de família, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações de comunidade. Basta existir duas pessoas, já começa a encrenca. É natural isso. E decepcionar-se é sempre uma atitude que nos acompanha. E é isso que Paulo está dizendo. Essa casa aqui de fora, ela é tendenciosa, ela vai cair. Mas se eu me deixar continuamente encantar por essas aparências, eu corro graves riscos de talvez nunca chegar à experiência muito pessoal de viver essa intimidade com Deus. A primeira leitura nos põe uma situação muito concreta, embora seja figurada, quando nos apresenta a figura de Eva e Adão no primeiro momento, e no momento em que o pecado entra na história da vida deste casal. Quem era Eva? Quem era Adão? Obras da criação de Deus, e que tinham tudo para dar certo, nasceram para dar certo, mas resolveram entregar a vida, os gostos, os desejos, os anseios, a liberdade, por conta de um preço maior, um preço que os encantou, um preço mais fácil da gente se deixar vender. E é o que acontece continuamente com a gente. O preço da santidade, o preço do céu, é um preço muito caro a se pagar. Ele exige todos os dias um exercício de transformação, um silêncio que me faça perceber a presença de Deus e do qual me provoca todo o tempo, a cada momento, a viver uma vida melhor.
Se agora não fui bem, se nesse momento eu não estou bem, se ontem eu caí, eu não preciso ficar parado na condição da miséria que eu me encontro. Os ignorantes permanecem, os inteligentes e sábios encontram a misericórdia de Deus e ali reencontram a possibilidade de viver. Quem é que vai salvar você? A opinião pública? Não, Deus. A Ele eu devo a minha vida, a Ele eu devo continuamente o meu exercício de atenção. Sei que não estou bem, portanto preciso cuidar da minha vida, e dela cuido eu. Ora, Eva se vende ao pecado, aquela serpente que representa para nós toda a figura muito cômoda do pecado, muito encantadora do pecado, que entra nas nossas vidas de muitas formas e nos visita também hoje, entrou na vida de Eva. Então ela ficou dividida entre a possibilidade de servir a Deus e ter o seu preço, e a possibilidade de viver o prazer da vida e ter o seu preço. Pronto, ela encontrou. Tomou aquilo que a serpente lhe deu e pior, levou para dentro de casa. O que acontece muitas vezes conosco? Então, na desgraça de Adão e Eva, nós podemos ler muitas vezes as histórias das nossas vidas. Na desgraça dela, nós podemos encontrar uma receita para não deixar a mesma coisa acontecer conosco, de modo especial quem é casado. Quem foi esse Adão? Um homem fraco, frouxo, e que não foi capaz de viver o seu matrimônio como homem, o guardião, o santificador da sua família. Viu a mulher no pecado e se deixou envolver pelo pecado da sua mulher. Quantas vezes isso possa estar acontecendo nas nossas vidas? Eu não tenho forças para tentar banir o pecado do meu cônjuge e vou acordando, vivendo e dormindo todos os dias ao lado do pecado, porque não tenho forças, porque não me esforço em nada para viver essa experiência em Deus. E o papel é nosso, meu e seu. A partir do momento em que somos batizados, nós nos tornamos homens e mulheres que precisam o tempo todo viver um cuidado da nossa santidade, por assim dizer, cuidar da santidade do outro. E aí nessa intimidade da vida conjugal mais ainda. Se eu me casei, eu não me pertenço mais. São duas pessoas diferentes que resolveram estabelecer um único caminho do amor. Então é preciso todos os dias um esforço de ceder, de receber, de caminhar juntos, de parar juntos, e ninguém pode dar um passo sem que o outro o acompanhe. É bonita a história do casamento, é bonita a história do amor, que Deus está selando na vida de um casal, e que Adão e Eva não foram capazes de testemunhar. Por quê? Porque o pecado fala mais forte. E nessa condição do pecado, Jesus se encontra, não ele, a situação. Aquelas pessoas preferem apontar nele a situação de alguém que esteja endemoniado, porque tudo o que ele está fazendo nos incomoda. Ele ama demais, ele perdoa, ele anda com pecadores, ele faz milagres que ninguém fez na história da humanidade até hoje. Quem é esse homem que está fazendo coisas absurdas e que nós não temos como reagir? Qual é a melhor atitude de um ignorante? Partir para a briga. Ignorantes partem para a briga, inteligentes sabem discutir e discutem com inteligência. Quem é este homem? Preferimos não descobrir quem é Jesus e ficamos nessa posição dianteira, sempre o acusando. Quem é Jesus? Então os seus familiares vão buscá-lo, aqueles que acompanham Jesus vão buscá-lo, os fariseus estão ali incomodando a Jesus e preferem dar a ele o título que os cananeus davam à sua divindade, Beelzebub, cuja tradução significa o Deus do esterco. Uma blasfêmia chamar o Filho do Homem de Deus do esterco. Aí entra a questão do pecado, que Deus não pode perdoar. Se no seu coração ainda hoje você duvida de que Jesus é capaz de fazer qualquer coisa por você pela ação do Espírito Santo, como padre eu tenho que lhe dizer, você está pecando gravemente contra o Espírito Santo, e esse pecado não tem perdão. Duvidou de Deus, esteja fora do processo da salvação. Mas como acreditar em Deus numa sociedade tão descrente? Eis a serpente que está passeando por aí e entregando maçã para quem quiser.
E se eu for ignorante, se você for comigo, nós vamos comer qualquer porcaria que nos derem. Vamos entrar em qualquer historinha encantadora que nos derem e vamos olhar para Jesus, dizendo que Ele não é Deus coisa nenhuma, porque Ele não me dá prazer, porque Ele não sustenta a minha exterioridade, porque Ele não me dá o prazer que preciso enquanto vivo neste mundo marcado por tanta imbecilidade. Eu não quero pertencer a esse mundo e preciso desafiar a você da mesma forma. Nós precisamos passar por esse mundo com a dignidade de filhos e filhas de Deus. E é por isso que nós estamos celebrando a nossa fé. Qual é a regra? Jesus, a sua mãe e seu irmão, a sua irmã está aí do lado de fora e querem ao menos lhe abraçar. Quem é minha mãe? Quem é o meu irmão? Quem é a minha irmã? Senão aquele que faz a vontade de Deus. Então nós podemos perguntar: qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? Deus quer que a gente seja um tipo de pessoa portadora de mágoa, de ressentimento, de ódio, sentimento de homens e mulheres fracassados, de pessoas que ficam o tempo todo procurando picuinhas para poder destruir vidas, ferir pessoas, etc, etc, etc. Deus quer que você seja um construtor de desgraças, de rupturas, de separações, de intrigas, de traições. Deus quer que sejamos um tipo de pessoa pessimista? Não. Então isso nos ajuda, minha gente, a olhar um pouquinho para o nosso coração e a ter a força e a coragem de dizer para nós mesmos: esse exercício somente eu posso fazer. Obrigado pela sua ajuda em ficar apontando os meus erros, mas apontar erros não muda ninguém a nada. É preciso tomar atitudes pessoais. Apontar erros a gente é mestre. Aponte o que há de melhor nas pessoas e ajude as pessoas também a ter a coragem de reencontrar o caminho de se tornarem melhor. Deus não deu um ultimato a ninguém. Enquanto existirmos, haverá sempre uma possibilidade de sermos transformados em homens e mulheres de santidade. É Deus quem está no controle de tudo, graças a Ele, não a você e a mim. E é isso que nos encanta por sermos cristãos. Nós podemos nos ajudar, com certeza, mas podemos ser pessoas melhores, pessoas que apontem mais aquilo que há de bonito no outro do que aquilo que há de pior, porque isso não ajuda em nada. Precisamos nos animar a ter a força e a coragem de ir para cima. Não desista, não desista da sua vida, não desista desse momento que você está passando. E quantas pessoas na nossa comunidade estão passando por situações medonhas, que eu não gostaria de passar nem a quilômetros e quilômetros de distância, e isso me incomoda, porque eu não posso ser feliz sabendo que o meu irmão não está, e por situações pequenas, e que às vezes falta um estímulo, falta um coração que seja capaz de amar, falta um olhar de misericórdia, que Deus está pedindo de cada um de nós para ressuscitar a vida dos nossos irmãos. Foi isso que Ele quis. Jesus não quis uma religião intimista, Jesus não quis um cristianismo focado no meu umbigo. Para eu ser cristão, a primeira atitude é sair de mim para o encontro do outro. Cristianismo significa apenas isso: amar o outro, porque nós podemos trocar essa experiência daquilo que Deus quer. Então essa força da nossa oração é o estímulo que nós temos para olhar hoje as atitudes de Jesus e responder: sim, Jesus, eu estou fazendo a vontade do Pai, estou buscando na sinceridade do meu coração, na humildade da minha vida, fazer a vontade do Pai. Isso eu sei que tem um preço, isso não é fácil, isso nos cansa, isso nos desanima muitas vezes. O mundo quer nos desanimar muitas vezes. Ervas estão andando no mundo a ponto de entrar nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, na nossa santidade, no nosso cristianismo, para destruir o que nós temos vontade de tentar fazer em Cristo. Então o desafio é esse: faça a sua escolha, ou se venda a isso, ou se dê à santidade. Olhe Jesus como esse homem que é o Espírito Santo em nós e que é capaz de fazer tudo pela nossa santidade. A primeira graça que nós podemos pedir a Ele é essa:
Muito mais do que pedir por isso, ou por aquilo, ou por aquele outro, Senhor, faça-me verdadeiramente um homem do céu. Faça-me verdadeiramente um santo eleito do céu. Faça-me verdadeiramente uma pessoa cada vez mais desprendida das exterioridades da vida e totalmente desejada das coisas do céu. Essa graça recebida do Espírito Santo nos ajuda a passar por todos os tormentos da vida, de maneira inteligente, de maneira coerente, de maneira santificadora. Nos faz entender que o sofrimento, muitas vezes passageiro pelas nossas vidas, não tem o poder de nos fazer ficar parados na estrada. Sofremos, mas o nosso olhar não se desprende daquele que nos ensinou que todo sofrimento pode nos reservar uma manhã de Páscoa. E eu desejo essa manhã para você. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,